Muito boa noite, queridos irmãos. Estamos mais uma vez começando as nossas transmissões para o estudo bíblico desta noite. Depois de algumas pausas, nós tivemos já 2 quartas-feiras transmitindo o estudo bíblico em conjunto com a Igreja de Itajaí, e agora estamos voltando com o nosso estudo bíblico aqui somente para a nossa congregação de Balneário Camboriú, retomando a nossa série de estudos baseada no Salmo de número 119, e demos por título desta série Fundamento Inabalável, que é a palavra de Deus para todo cristão, e nós também estamos observando os benefícios que a palavra de Deus traz à nossa alma e como ela nos capacita a viver diante de Deus e dos homens. Hoje, nós vamos seguir com o nosso estudo e vamos estudar o Salmo 119 a partir do versículo de número 49, pelo qual eu peço que você abra a sua Bíblia. Salmo 119, a partir do verso 49. Nós vamos abrir as Bíblias, vamos orar ao Senhor e então começar o nosso estudo bíblico desta noite. Salmo 119, a partir do verso 49. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai eterno, nós te agradecemos por mais um momento de estudo bíblico, de estudo da tua palavra, da tua vontade revelada a nós. Te louvamos, Senhor, pela bênção de ter a palavra escrita em nosso próprio idioma, com livre acesso, Senhor, para a leitura, para o estudo, e também te agradecemos porque em Cristo Jesus nós também temos acesso ao teu Santo Espírito, que nos faz, ó Deus, crer naquilo que lemos sobre ti, sobre a tua vontade revelada aqui na palavra. Nós estamos estudando o Salmo 119, que é riquíssimo e tem também, Senhor, enriquecido nossa vida. Te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, a enriquecer a nossa alma, transformando-nos, amoldando-nos, Senhor, segundo o teu querer. É em nome de Jesus que nós oramos agora, pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento, pela ação poderosa do teu Santo Espírito. Te louvamos e te agradecemos. Em nome do nosso Redentor Jesus, oramos. Amém. Irmãos, então vamos abrir as nossas Bíblias aí no Salmo 119. E nós vamos, a partir do versículo de número 49, fazer a leitura da palavra de Deus. Assim, então, nos diz a palavra de Deus. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores, que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra.
Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Mais um trecho belíssimo do Salmo de número 119. Estamos estudando a cada 16 versículos, né? Conjunto de 16 versículos. E mais uma vez estamos diante de um trecho belíssimo e vamos aprender algumas lições a partir da leitura deste texto. Eu antes gostaria de relembrar aqui como nós concluímos o nosso último estudo há 2 semanas atrás. Ao revisitar esse salmo, nós dissemos: somos confrontados a suplicar ao Senhor que transforme nosso coração, fazendo-nos amar mais sua palavra e usá-la tanto para edificação pessoal, como guia para a nossa vida diante dos homens. E aí fizemos este último destaque. Precisamos expressar em nossas palavras e atos as transformações que Deus opera em nossa vida, pois Ele e somente Ele é a fonte do nosso deleite. Nós vimos algumas coisas muito belas neste trecho, até o versículo de número 48, né? Aquela primeira parte, a partir do verso 33, você ainda está com a tua Bíblia aberta, dá uma olhadinha quantas súplicas o salmista faz ao Senhor, pedindo para que ele enriqueça a sua alma, e como resposta a esse ensino, o salmista pratica as lições aprendidas em conformidade à vontade de Deus e também como testemunho diante dos homens. Esta é sempre a relação de resposta do salmista à revelação que Deus estabeleceu com ele. Então, nós vamos seguir agora com o nosso estudo a partir do verso 49. E como nós temos feito, né? Eu vou expandir aqui a tela para você. Como nós temos feito, observado aí as letras, né, do alfabeto, lembrando que é um acróstico este salmo, e cada conjunto de 8 versículos tem aí a marca inicial com uma letra do alfabeto hebraico. E hoje, do 49 ao 64, vamos então ver esta primeira parte. Os 8 primeiros versículos que nós vamos estudar é o trecho do 49 ao 56, e observe alguns destaques, né? Neste trecho, nós veremos uma expressão máxima do salmista, que é a cura para a alma. A palavra vivifica enquanto ele espera o cumprimento da promessa do Senhor. Há também as expressões de bênçãos espirituais que o Senhor Deus traz a este salmista, né? Consolo, conforto e motivo de cânticos. É bastante interessante isso, nós veremos. E também a palavra de Deus, né? Por meio da palavra de Deus, este servo, este salmista, e como um todo, o servo do Senhor, incluindo nós, tem proteção contra os zombadores. E é preciso entender que existe, e nós já estamos repetindo isso várias vezes, em vários estudos, não só aqui às quintas-feiras, mas também na escola dominical e nos cultos de domingo às 18 horas. Há uma ação contínua dos ímpios, aqui expresso como os zombadores, né? É uma ação contínua deles contra o povo de Deus, contra os crentes. Então, apenas fazendo uns destaques, vamos aprofundar aí o nosso entendimento desses versículos. Então, observe. Em resumo, o salmista nos ensina a confiar no Senhor,
buscando-o continuamente, pois os adversários atuam sem interrupções contra o povo de Deus. Observe os versos 52 e 54. Olha aí na Bíblia. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. O salmista, então, mostra que o remédio, a cura para a sua alma, em meio a essas perseguições, a essa ação contínua dos inimigos, está na palavra de Deus. E o verso 50 termina com esta expressão muito bonita que eu destaquei, né? A tua palavra me vivifica na minha angústia. E aqui, meus irmãos, nós precisamos aplicar esta verdade ao nosso viver. Há muitos motivos que podem transtornar a nossa alma. Há muitas ações de pessoas que também trazem tristeza a nós. Mas há remédio para a nossa alma. Há uma cura para a nossa alma. E o remédio é o próprio Deus. E este Deus maravilhoso que transforma o nosso viver, revelou a sua vontade, a sua sabedoria na palavra. Este é o acesso mais rápido, mais instantâneo, por assim dizer, que nós temos ao nosso Deus. Ver a sua vontade diante de nós. E o salmista sabia disso muito bem, para expressar esta frase, né? O que me consola na angústia é que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus traz vida novamente a uma alma que está angustiada, a uma alma que está transtornada. E o versículo 52 vai complementar isso. Lembro dos teus juízos, né? Sinônimo para a palavra de Deus. Lembro-me dos teus juízos e me conforto. E o verso 54, os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Nós estamos também habitando esta casa de peregrinação. E não sabemos o tempo ainda que a nossa caminhada vai durar. O que nós podemos ter a certeza, por meio da palavra de Deus, que é viva, eficaz e nos edifica, é que aqui na palavra nós temos acesso a este remédio, esta cura para a nossa alma. Se estamos angustiados, recebemos consolo, conforto. Se estamos tristes, o Senhor Deus coloca em nossos lábios motivos de cântico. E olha só que interessante como isso se aplica na vida do salmista. A cura que o salmista recebe do Senhor restaura sua alma de duas principais fontes de angústia. Neste caso, há outras fontes? Sim, há outras fontes. Mas neste trecho que nós estamos estudando, nós podemos identificar pelo menos duas. E a primeira delas, vou ampliar aqui para os irmãos verem, é a zombaria dos soberbos. Observe aí o versículo de número 51. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me afasto da tua lei. Então, veja que interessante como o salmista trabalha, né, esta resposta ao Senhor, como demonstra também a sua fidelidade à palavra de Deus. Note bem, os soberbos zombam continuamente. E o movimento do salmista é se desvencilhar destas zombarias, voltando-se para a palavra do nosso Deus. E aí, eu e vocês podemos aqui relembrar muitos e muitos casos de zombaria contra o povo de Deus. Agora, no nosso tempo, né? No tempo em que vivemos. E é preciso sempre nos lembrar de que a palavra de Deus nos protege, blinda o nosso coração.
e é muitas vezes também remédio, cura para a nossa alma. Há situações que deixam o nosso coração irado, porque envolvem o nome do nosso bendito Senhor. Mancham a glória majestosa do nosso Deus. E isso deve também mexer com o nosso coração, é verdade. Mas, como nós estamos aprendendo aqui, é necessário lembrar que nós não podemos nos afastar da lei de Deus, a despeito desta ação contínua dos ímpios, que é zombar do povo do Senhor. E ainda que o nosso coração fique angustiado, nós temos cura para a nossa alma. A palavra de Deus nos vivifica. Nós já estamos acabando um ano de novo. E no fim do ano passado, muito se falou sobre um filme que foi gravado, e um dos personagens principais era o Senhor Jesus, aqui do Brasil. E isso afrontou a nossa fé, afrontou a verdade bíblica, e muitos não souberam responder bem a isso. Outros tantos sequer ligaram para essas afrontas, acharam que era mais um filme de comédia e que poderia ser assistido mesmo, não tem problema, já que no domingo é o dia de nós pensarmos na nossa fé. Os outros dias não, a gente vive a nossa vida de qualquer jeito. E em uma das entrevistas, o autor do texto daquele filme diz que ele pesquisou sobre Jesus e que o trabalho que ele fez foi um trabalho sério, na perspectiva dele. E ele tentou imaginar qual seria hoje a maior tentação para o Senhor Jesus. E achando que seria o homossexualismo, então colocou no personagem essas tendências, estas tentações. E então o filme se construiu. Com uma grande blasfêmia, com uma grande zombaria do povo de Deus, com uma grande zombaria do próprio Deus, revelado em Cristo Jesus, e o que deveria transformar a nossa ira em paz é a palavra do nosso Deus. Muitos estão perdidos, pois não leem a palavra de Deus e tentam responder a esta zombaria de forma mundana, insensata. Ou até mesmo nem sabem como se portar, pois estão distantes da palavra de Deus. E é diferente, totalmente o contrário do que o salmista nos ensina aqui. Veja de novo o versículo de número 51. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Essa é a proteção na qual ele se agarra. E outra fonte de angústia para o salmista, além da zombaria dos ímpios, eu vou aumentar aqui, é a vida de apostasia dos ímpios. Não necessariamente é contra o salmista, mas a própria vida destes homens de rebeldia contra Deus. Ainda que o mundo não nos afete com as suas ações, o mundo vive numa situação de apostasia contra Deus. Eles têm um conhecimento de Deus porque Deus inscreveu em seu coração. É claro, não é aquele conhecimento que leva à salvação, porque este é somente por meio do Evangelho. E é exatamente o Evangelho que eles rejeitam. Então, estes homens ímpios vivem não em adoração ao Senhor, mas em rompimento com a verdade da existência de Deus. E esta é uma fonte também de angústia para nós. Observe o versículo de número 53. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Meus irmãos, nós não podemos ser coniventes com os pecados dos homens. Nós não podemos nos associar com estes pecados.
Pelo contrário, nós devemos nos indignar por causa da prática de pecados. Nós devemos olhar para a situação do mundo e ter o nosso coração contristado pelo fato de que estas ações são contra a vontade do nosso Deus. São atos de rebeldia contra o nosso Deus. Isso deve mexer conosco. Mas ainda assim, o remédio para isso é a palavra de Deus para nós. Veja só que essa é a ideia de todo esse trecho que nós estamos estudando. E como o salmista tinha plena confiança e mantinha sua vida de fidelidade à palavra de Deus. Veja só como ele coloca a ação dos ímpios que o indigna em contraposição à sua vida diante de Deus. Então, veja, versículo 54, versículo 53, né? De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores. Né? E agora ele faz o contraponto com a própria vida dele. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. É interessante como a palavra de Deus faz requisições a nós. E precisamos estar atentos e responder adequadamente, com sabedoria, guiados pelo Espírito Santo. Devemos, então, responder a essas requisições que a palavra de Deus nos faz. No segundo momento, então, do nosso trecho, que é alvo do nosso estudo, vai aí do verso 57 ao verso 64. E eu vou ampliar aqui para os irmãos observarem. E diz assim, a partir do verso 57 até o 64, eu resumi nesses 3 pontos, né? O Senhor é tudo que nós temos. Segundo, a palavra de Deus nos faz caminhar longe do mal e perto de sua bondade. E terceiro, a companhia do povo de Deus é essencial para a caminhada. Eu achei bastante interessante esse trecho e como o salmista o expõe, nos dando essa ideia de não estamos sós. Estamos na companhia do Senhor, mas também precisamos da companhia dos nossos irmãos. Veja que isso é interessante nesse trecho agora, a partir do verso 57. E eu botei esta imagem de uma seta progressiva, porque o trecho que nós vamos ver agora tem essa intenção de nos fazer lembrar do processo de santificação, que é contínuo também. Então, veja só como fica isso. O processo de santificação. Vamos ler mais uma vez o versículo de número 57. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Versículo 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Verso 59 é marcante por nos dar essa ideia de retorno, de recomeço a nossa contínuo, né, da nossa vida, sempre baseando a nossa vida na palavra de Deus. Ela é o filtro para a nossa vida. A palavra de Deus é a baliza para que nos direciona, né? Então, veja aí como eu destaquei isso no slide. Sabemos que os salvos em Cristo passam por um processo contínuo de santificação. No entanto, muitas vezes, elegemos ferramentas incapazes de nos auxiliar nesse processo. Somente observando a palavra de Deus conseguiremos desfrutar da graça bondosa do nosso Senhor, né? Então, é só observando a palavra dele que nós vamos conseguir desfrutar da graça de Deus. Passamos por um processo de santificação contínuo. Nós estamos sendo aperfeiçoados à imagem do Filho de Deus, como diz as Escrituras, até a nossa morte ou até a volta de Cristo, se nós não morrermos antes.
E precisamos, então, nos lembrar que há uma ferramenta adequada para esse processo de santificação, que nos lapida, que transforma o nosso coração. Muitas vezes a gente se perde, né, elegendo outras ferramentas que, ao invés de nos santificar, nos aumentarão as brechas do nosso coração para que caiamos em tentações, em pecados. Então a gente precisa ficar muito atento à palavra do nosso Deus. Vamos a alguns destaques. Então, eu queria de novo destacar o verso 59, porque ele nos dá essa ideia de um arrependimento constante. Não há uma interrupção neste movimento aqui na vida do salmista. Olha que interessante. Eu considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. A ideia aqui é de sempre, sempre passar em revista a nossa vida. Vez após vez. Vamos lá, fazer esse momento de reflexão. Como estão as coisas, como tenho agido, o planejamento que eu tenho traçado, ele está segundo a vontade de Deus? A resposta para tudo isso e o filtro, né, a baliza para isso é a palavra de Deus. Então o salmista diz: eu considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Um arrependimento constante, uma restauração de vida constante, baseada na palavra do Senhor. Outro destaque, que também é bastante interessante, é este, né? A distância dos perversos. É inevitável, meus queridos irmãos. Nós sabemos, há textos bíblicos que nos ensinam que não há comunhão entre luz e trevas, e que nós não podemos nos pôr em julgo desigual. Isso é verdade. Mas ainda há muitos que insistem nisso. E a palavra de Deus sempre nos afirma essa impossibilidade, né, de harmonia, de comunhão entre luz e trevas. E agora nós vemos o salmista dizer que há uma necessidade de manter distância dos perversos. Observe o versículo de número 61. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. É a palavra de Deus a qual ele está apegado. E é por causa disso que ele não cai nesses laços. Né? Nós já vimos em outros salmos as expressões por pouco não me resvalaram os pés, o Senhor nos salvou, como salva, né, o pássaro do laço do passarinheiro, e assim há outras expressões. Então, é preciso manter distância dos perversos. E é claro, né, nós precisamos afirmar isso com maior clareza. Não quer dizer que nós tenhamos que nos tirar do mundo, pelo que o próprio Deus nos manteve aqui. Não podemos agir como se fôssemos Deus. No entanto, a distância com os ímpios é de mesmo pensamento, de mesmos propósitos, de olhar e contemplar a realidade ao nosso redor com motivações ímpias. Acreditar nas ciladas que Satanás coloca diante de nós, no campo das ideias, né, nas propostas que ele coloca, como se fossem sabedoria, e nós sabemos que a sabedoria de Deus torna louca a sabedoria dos homens. É neste sentido que nós precisamos manter distância dos perversos. Precisamos sim viver com esta distância. Quem é nosso guia, quem nos instrui continuamente, é a palavra de Deus, é o nosso Deus. E nós devemos rejeitar qualquer outra fonte de instrução para a nossa alma, que também afete, por assim dizer, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, esse é um destaque importante desse trecho do Salmo, nos relembrando a necessidade de nos manter distantes dos ímpios, dos perversos.
E o contraponto a isso, que eu gostaria de ressaltar, é manter, então, a companhia dos santos. Veja o versículo 53. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. E aí ele encerra o salmo dizendo: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Meus irmãos, já ficou muito claro para todos nós, e é uma verdade, talvez uma das mais afirmadas, desde o momento de evangelização, depois de discipulado e de crescimento na fé de uma pessoa, a ideia do corpo de Cristo, né, da igreja, da companhia do povo de Deus, é fundamental para a nossa vida. E nós estamos vivendo um tempo em que esta companhia foi abalada, por assim dizer. Não temos mais aquela frequência que tínhamos antes, de encontros com os nossos irmãos. Inevitavelmente, por mais que tenhamos nos esforçado, nós nos distanciamos um pouco, o que é muito triste. Então, graças ao Senhor, temos acesso à sua palavra, que nos lembra da importância de nos manter próximos, na companhia dos nossos irmãos, dos santos, né, de Deus. É interessante, companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. É algo que nós precisamos praticar com intensidade cada vez maior. Cada vez maior. Manter a companhia, em nossa companhia, o povo de Deus, para dividir as cargas conosco, para nos motivar tantas vezes e para que nós também sirvamos de motivação para estas pessoas que são nossos irmãos. E a palavra de Deus está repleta de indicativos, de ordens do Senhor, para que nós nos mantenhamos sempre em comunhão. Em comunhão. Nós estamos aí num período instável, mas de melhora de tudo o que já ocorreu neste ano de 2021. De 2020, perdão. Ainda que esteja instável, há uma melhora. Então, meus irmãos, nós também precisamos repensar a companhia dos nossos irmãos queridos. É momento agora de, com todos os cuidados necessários e utilizando as ferramentas que Deus nos deu, estreitar novamente os laços de companheirismo na fé cristã. Faça isso enviando uma mensagem, faça isso realizando uma ligação. Faça isso. Como é bom falar com os irmãos, rever os irmãos. Ainda que mantidas as restrições, sejam quaisquer, nós precisamos olhar para as Escrituras e ver como é essencial para a nossa vida, para o nosso processo de santificação, a companhia dos nossos irmãos. E não podemos abrir mão disso. Não podemos. Porque, além de tudo, é essencial para a vida do cristão. Se você é crente, você precisa do seu irmão. Porque você faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso de número 42. Atos 2, 42, assim nos diz a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Veja, a companhia dos irmãos é necessária, é contínua. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E por fim, abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, a partir do verso 9. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Agora preste atenção. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Veja só como estas expressões, e segue o texto dizendo desta companhia e da necessidade de adequar a nossa vida na comunidade, né, na comunhão dos irmãos. Meus queridos, a começar em mim, nós precisamos demonstrar, pedir ao Senhor que nos dê um amor pelos nossos irmãos, maior do que já temos. Amar os irmãos da nossa igreja de Balneário Camboriú e tantos outros irmãos com quem temos contato, nossos irmãos de Itajaí, nossos irmãos de qualquer outra igreja, aqueles que creem em Jesus Cristo, que foram salvos e remidos pelo seu sangue. Nós devemos amar mais os nossos irmãos. É preciso que nós repensemos como temos levado esta ideia de preferir a companhia dos santos, como deleite também para a nossa alma. Pense bem.
Nossa igreja tem crescido, mas como você responde a esse crescimento? Já demonstrou o seu carinho para com aqueles últimos irmãos que já chegaram na nossa igreja? Já deu alguma manifestação dando as boas-vindas? Eu sei, se nós não estivéssemos num período como o que estamos, seria tudo diferente. Mas será mesmo que seria tudo diferente? Ao que me parece, de todos nós, sem exceção, ao que me parece, o período em que estamos vivendo revelou, na verdade, o que há no nosso coração. E tem revelado tempo após tempo. É neste sentido que o Salmo 119 vem como remédio para a nossa alma, para curar a nossa alma e para nos fazer ver que precisamos nos distanciar dos perversos, nos arrepender continuamente e preferir a companhia dos nossos irmãos. Veja mais uma vez comigo o versículo de número 59 do Salmo 119. Um versículo muito especial, grifado aqui na minha Bíblia, grife na sua. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Que essa, de fato, seja a nossa vida, assim como a deste salmista, de voltar continuamente neste processo de santificação aos testemunhos do Senhor, demonstrando amor pelos nossos irmãos, preferindo a companhia dos nossos irmãos. Nós vamos chegando ao fim, então, do nosso estudo, observando o que está exposto aí em forma de conclusão. Quanto mais crescemos no conhecimento da palavra de Deus, mais conseguimos enxergar o caminho verdadeiro pelo qual devemos trilhar em nossa vida aqui, ou, como o salmista disse, a casa da nossa peregrinação. Além disso, recebemos remédio para a nossa alma. É somente o Espírito Santo de Deus que supre as nossas necessidades espirituais. E glórias a Deus, e muitos louvores sejam endereçados ao nosso Deus, pelo fato de que Ele, sabendo destas necessidades, nos enviou o seu Santo Espírito por meio de Cristo Jesus. É somente por causa de Deus que nós podemos repensar todas estas coisas, repensar toda a nossa vida e mudar a nossa prática para o louvor da glória dele mesmo e para a nossa edificação, nosso aperfeiçoamento. Então, meus irmãos, e façamos como este salmista, ou como tantos salmistas que cantaram este Salmo 119 em sua vida, que oraram este Salmo, como todos os nossos irmãos. Nos aproximemos mais e mais da palavra de Deus, na companhia dos nossos irmãos, experimentando esta transformação constante de santificação da nossa vida. E que Deus nos ajude nisso. Vamos orar. Ó Deus eterno, te louvamos por mais este estudo da tua palavra. Te pedimos perdão, ó Deus, por nossas práticas pecaminosas, por nosso endurecimento do coração. Te pedimos que o Senhor transforme a nossa vida, Senhor, as nossas práticas segundo a tua palavra, para que balizemos o nosso viver pela tua palavra e não por outras coisas. Que tenhamos o Senhor como firme fundamento, como o fundamento inabalável da nossa vida. Nos distanciando dos perversos, dos soberbos, e nos aproximando e mantendo a companhia daqueles que te temem, dos nossos irmãos. Obrigado por mais este estudo bíblico. E te pedimos, ó Deus, que ele frutifique em nossa vida para o louvor da tua glória e para o crescimento da tua igreja. Guarda-nos, Senhor, pelo teu poder, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso estudo desta noite, com grande alegria, dando aí um abraço a todos os irmãos, e quero dizer aqui que nós estamos ainda nos acertando com a tecnologia e buscando formas melhores de fazer esse estudo, bem como os outros, né, também, e ainda não conseguimos cumprir com aquela promessa que fizemos de transmitir pelo YouTube. Mas as nossas próximas transmissões, nós ainda vamos fazer alguns testes, alguns ajustes, para que você também possa ter acesso a essas programações que são apenas transmitidas, você possa ter um acesso de maneira um pouco mais confortável também. Já ouvi algumas reclamações quanto ao Facebook, que ele vai reiniciando, coisa mais chata assim, e no YouTube talvez você não tenha esse problema. Então, um pouco mais de paciência, nós estamos nos ajustando, e fica aí também o recado, ou avise os nossos irmãos com quem você tem mais contato, de que agora, logo depois do encerramento aqui do nosso estudo, este vídeo já vai lá para o YouTube e eles podem participar lá também. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe e até domingo, às 9 da manhã, na transmissão da nossa escola dominical. Boa noite, meus irmãos. Até mais.